Se por acaso você trabalha com gestão de tráfego, ou mesmo anuncia por conta própria no Facebook Ads, talvez já tenha sentido necessidade de criar os próprios gráficos. Pensando nisso, nós da Zimove Academy desenvolvemos esse projeto aqui. Ele é um projeto que consome dados da API do Facebook Ads e permite que a gente construa as nossas próprias visualizações sobre as nossas campanhas. Existem, é claro, algumas alternativas de mercado que te permitiriam fazer a mesma coisa. Só que com programação, o grande diferencial é que vocês vão ter a capacidade de customizar o projeto da forma como bem entenderem. A customização ela é infinita, vocês podem colocar os gráficos da forma como quiserem, criar múltiplos views, poderiam até pegar esse conjunto de dados e aplicar modelos inteligentes de machine learning em cima deles para tentar fazer algum tipo de modelagem preditiva e aí ajudar mais ainda a otimizar as campanhas. Esse vídeo aqui é um compilado de uma aula completa que a gente colocou lá na plataforma da Zimove Academy. E ele faz parte de uma das nossas trilhas, chamado Aplicativos Web e Dashboards com Python. E aqui um pequeno merchan. Nessa trilha a gente te ensina a programar do zero e entender todas as ferramentas necessárias para conseguir analisar e manipular dados e colocar eles em projetos com essa cara. Então se você se interessou e quer entender mais como construir esse projeto ou outros, eu deixo aqui o nosso convite. E que ferramentas eu usei para construir esse projeto? Como eu comentei anteriormente, esse projeto ele foi desenvolvido usando Python. Caso você não conheça, é uma das mais populares linguagens de programação do mundo e é a número 1 entre cientistas e analistas de dados. Para programar eu utilizei o VS Code e aí eu também fiz uso do plugin do Jupyter, que permite que a gente coloque nossos códigos no terminal ao lado para ir testando à medida que a gente for criando ele. E dentro do Python eu fiz uso da biblioteca Pandas para análise e tratamento de dados, Dash e Plotly, para que a gente consiga criar os gráficos e encaixar todos eles dentro de um dashboard, e a biblioteca Requests, que ela é padrão dentro do Python e permite que a gente se comunique com o Facebook Ads através da sua API. E como que esse vídeo está estruturado? Na primeira parte dele eu vou começar respondendo a pergunta: o que é uma API? Talvez você já tenha ouvido falar desse termo, ou nunca tenha ouvido falar talvez. É importante entender o que de fato é uma API e como que a gente faz para se comunicar com ela. Daí entrando no ponto do Facebook, eu vou explicar como vocês fazem para criar uma conta no Facebook Developers, criar um aplicativo lá dentro para que ele possa consumir os dados de vocês. A partir daí a gente vai começar a explorar os detalhes da própria API do Facebook. E para isso eles disponibilizaram uma ferramenta chamada Graph API e a gente vai passar um bom tempo explorando ela. E aí depois de tudo isso, eu vou começar a construir uma classe de fato dentro do Python que se conecte com o Facebook seguindo todos os padrões que a gente explorou até então. E aí, por fim, eu vou criar o layout do nosso projeto e eu vou dar vida a ele criando as funções que são chamadas de callbacks. Então, vamos lá. Então, antes de entrar no desenvolvimento do projeto, eu quero discutir com vocês o que é uma API. Se vocês nunca ouviram falar desse termo ou têm alguma dúvida sobre o que seja. Para poder discutir sobre isso, eu preciso explicar como que os projetos grandes de software são desenvolvidos. Então, imaginem, por exemplo, aí o Facebook. Vamos pegar o Facebook como exemplo. Nós, quando acessamos o site do Facebook, a gente vê aqui uma tela, né? A gente tem aqui o nosso navegador, e a gente tem os cards, os posts, provavelmente a gente vai ter aqui no canto algumas outras informações visuais que acontecem no site sobre comunidades, pessoas, histórias. Essa grande tela na qual a gente está acostumado, quando o projeto ele é desenvolvido, ele é feito por uma equipe que a gente chama de equipe de front-end. Ou seja, é uma equipe que vai criar o aspecto visual de como o projeto funciona, como ele vai ficar na tela, como ele vai se encaixar. Em geral, a equipe que cuida desse setor aqui possui alguns desenvolvedores que vai cuidar desses aspectos visuais, vai entender algumas linguagens de programação que saibam montar e se adaptar à tela, diferentes telas de usuários, como apresentar aquelas informações. Mas a verdade é que o Facebook não é só isso. Ele conta por debaixo dos panos com uma outra engrenagem, que seria o que a gente chama de back-end do projeto, que é responsável por tudo o que acontece por debaixo dos panos para que o Facebook funcione. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, grandes bancos de dados que contêm informações dos perfis, dados de interações das pessoas. A gente tem programas de computador e lógicas e processos que se alimentam desses bancos de dados e fazem as coisas acontecer. Então a gente pode dizer que o Facebook de verdade roda aqui embaixo. Existe uma equipe toda responsável por cuidar disso aqui, muitas pessoas que têm domínios em linguagens de programação que se adequam a isso. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre back-end, front-end,
e diferentes linguagens de programação que compõem isso. E a verdade é que os desenvolvedores, quando eles criam essa fábrica invisível que a gente tem aqui atrás, eles criam também o que a gente chama da API. E a tradução para API é interface de programação de aplicações. Então aqui a gente tem todas as funcionalidades que foram desenvolvidas dentro desse programa podem ser acessíveis por qualquer pessoa. E eles dão acesso à equipe de front-end que consiga controlar essa grande máquina que foi feita aqui. Então, cada API ela vai contar com o que a gente chama de um endpoint, que seria basicamente como um controle que foi feito, foi dado para os desenvolvedores para que eles consigam acessar alguma funcionalidade aqui de trás. Então, por exemplo, quando a gente entra dentro do Facebook e pede para o Facebook carregar a página ela é montada, para cada elementinho que tem ali, é feito um consumo de API. É como se o pessoal do front-end fosse lá, apertasse um botão e pedisse alguma coisa. Por exemplo, back-end, me diga qual que é a tela que a gente tem aqui, quais são os usuários que aparecem na tela. Se a gente faz alguma pesquisa, eles pedem back-end, me diga qual é o resultado dessa pesquisa aqui. Back-end, quais são os amigos que essa pessoa tem, na qual eu posso mostrar se ela clicar na página amigo. Então, todas essas funcionalidades elas precisam existir antes no back-end para que o front-end consiga criar e renderizar o Facebook. Tá? Em geral, esse sistema aqui ele não é um sistema aberto, ele é um sistema fechado, então a gente só consegue para o mundo de fora ter acesso a essa parte aqui do front-end. Eu faço uma requisição para o site do Facebook e eu só conseguiria ver essa página e por detrás dos panos a API fica presa, mas dependendo da aplicação, o Facebook ou outra plataforma, isso aqui poderia ser Facebook, poderia ser Uber, poderia ser qualquer outro aplicativo de celular ou site que a gente entra, os sites de banco seguem essa mesma lógica também. Em alguns casos, os desenvolvedores nos dão acesso a essa API e permitem que a gente crie aplicações baseadas nela também. Tá? Então é isso que a gente vai fazer para construir esse dashboard agora. A gente vai entender como a lógica do API do Facebook funciona e em vez da gente consumir a tela que vem por padrão do Facebook Ads, a gente vai construir a nossa. Então agora que vocês já entenderam o que é API, vamos recapitular o objetivo do nosso projeto. Então como eu expliquei, uma API é a forma que a gente tem de se conectar com o back-end das aplicações. Então em tese a gente poderia recriar o Facebook por completo se a gente tivesse acesso a 100% de suas APIs. E o Facebook ele tem aqui nesse site developers.facebook.com uma documentação bem grande sobre diversas APIs que ele tem internamente do Facebook, que, claro, não vão permitir que a gente recrie ele por completo, mas nos permitem criar muitas funcionalidades adicionais. E a nossa intenção aqui vai ser criar um dashboard que consuma dados do Facebook Ads. Tá? O Facebook Ads é a plataforma para gestão de campanhas dentro do Facebook e do Instagram. Então a gente vai pegar todas essas informações aqui e vamos criar um dashboard que consiga se alimentar dela e criar gráficos de formas diferentes. Então para isso, o que eu quero que vocês façam para começo de conversa? A primeira estratégia desse projeto vai ser a gente entender a API e construir uma classe em Python que consiga se comunicar com a API da forma que a gente vai precisar no nosso projeto. Então a gente não vai trabalhar ainda com Dash, a gente vai deixar o Dash para depois. A gente vai ficar testando bastante, tentando replicar e criar essa classe. Ela vai ser um pouquinho difícil, mas a gente vai ter que ter bastante contato com a API do Facebook. Então eu já dei uma boa explorada por vocês. Vou ser bem sincero, eu achei bem difícil esse projeto. Não por conta da API em si, mas porque eu achei a documentação do Facebook bem ruim. Eu vou ter que dar alguns atalhos aqui de onde encontrar as coisas, mas a documentação está bem atrasada. Eles misturam muita informação que já existe com informação que não existe. Não tem muitos exemplos na internet, eu tive que testar muita coisa para encontrar uma versão boa. E vou tentar passar um pouco do resumo aqui. Então, para que vocês consigam usar a API, vocês entram nesse site developers.facebook.com. Quero que vocês criem uma conta aqui. É importante que vocês já tenham uma conta do Facebook e se vocês usam, por exemplo, o gerenciador de anúncios e querem replicar o projeto por completo, ter acesso às informações de vocês, de contas aqui, vocês vão precisar também logar com a conta que gerencia a conta dona dos anúncios aqui do Facebook. Eu já fiz isso, eu já me cadastrei, então para mim, aqui em cima aparecem meus aplicativos. Tá? Então depois de criar esse cadastro, vocês entrem aqui em meus aplicativos. Eu já criei um aplicativo aqui que vai permitir que a gente faça uso desse software
Então eu vou criar um novo aplicativo com vocês para mostrar aqui o passo a passo que vocês precisam fazer. Então vocês vão clicar aqui em empresa, tá? A gente vai criar um aplicativo que crie ou gerencie ativos do negócio, como páginas, eventos, grupos, anúncios, Messenger e a Graph API do Instagram, usando as permissões e recursos. Então a ideia é o seguinte: vocês vão ter uma conta do Facebook, vocês já vão ter a conta da empresa de vocês, e dentro desse ambiente nós vamos criar um aplicativo onde a gente vai dar permissão para o aplicativo consumir todas as informações da nossa empresa. É isso que a gente precisa. Eu vou avançar, dar um nome qualquer aqui. Eu já estou utilizando ali Dash App no outro, eu vou colocar Dash App 2, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Aqui o e-mail de contato, e vai ser importante colocar qual dessas business account, qual conta empresarial vocês estão dando acesso nesse projeto. E eu vou clicar em criar aplicativo. Aqui ele vai pedir meu Two-Factor Authentication, quero que vocês pausem, se vocês precisarem, coloquem essa informação. Perfeito. Então aqui o Facebook, depois que vocês logarem, dá a opção de vocês instalarem dentro desse aplicativo outros aplicativos do próprio Facebook que vão permitir que vocês façam o que vocês querem fazer. Nesse caso, qual a minha intenção? Eu quero utilizar a API de marketing, quero ter acesso a todas as informações do ambiente de anúncios do Facebook. Então, ao clicar em configurar, vocês vão perceber que agora o aplicativo de vocês vai contar com essa parte aqui no canto de API de marketing. Tá? Antes a gente não tinha, agora em tese é como se a gente colocasse esse aplicativo dentro do nosso aplicativo. Então ele tem aqui um guia, um passo a passo de o que a gente tem que fazer. E o que vocês fazem agora? Vocês vão entrar aqui na parte de ferramentas e aqui a gente vai criar o que a gente chama de um token de acesso que o nosso programa de Python vai precisar usar. O token de acesso é uma string, é um conjunto de informações que vai nos permitir nos comunicar com o Facebook e dar uma mensagem para ele dizendo que nós somos nós. Tá? Isso vai ser útil dizendo assim: Facebook, eu quero que tu me diga informações dessa conta. Ele vai perguntar, beleza, qual a senha? E aí eu passo o token de acesso. É uma senha. E ele vai permitir que a gente acesse as informações da nossa conta. Para poder acessar outras contas, eu teria que ter os tokens de acesso das outras contas, coisa que a gente não tem. A gente vai ter só os das nossas. Tá? Então vocês vêm aqui, colocam essas três informações que eu quero permitir que leia os meus anúncios. Então aqui vai permitir que eu crie e puxe informações dos anúncios. Aqui eu posso ler dados que eles chamam de insights dos meus anúncios. E por último eu tenho o Ads Management, que vai permitir criar anúncios, deletar anúncios, fazer todo o gerenciamento de forma programática. Tá? Eu vou deixar esses três aqui marcados, mas no nosso programa a gente vai fazer uso só desses dois. A gente não vai ficar fazendo uso desses endpoints, que é o termo que a gente chama para os botões da API, para nos comunicar com a API. Mas eu vou ter que deixar marcado porque eu acho que tem algumas requisições ali que a gente precisa ter isso aqui feito. Se eu clicar em obter token, vai aparecer o token aqui embaixo, ou seja, esse código, vocês copiem esse valor, coloquem dentro de um arquivo qualquer no Visual Studio Code de vocês, que a gente vai usar depois. Beleza, então vocês já entenderam o que a gente quer fazer, o que é API, e a gente já criou nosso aplicativo com as devidas permissões ali no Facebook. Então a ideia agora, eu quero explicar para vocês como que a gente se comunica com qualquer API, como é que se dá esse processo de comunicação, não só com a do Facebook, mas qualquer uma, e também como que a gente faz para lidar com as peculiaridades do próprio Facebook. Então, para responder a esses dois tópicos, eu vou acessar aqui a documentação do Facebook. Então, antes de a gente dar continuidade, eu quero só garantir que vocês criem uma pasta aí no Visual Studio Code de vocês, onde a gente vai colocar o nosso projeto. Dentro dessa pasta, crie uma pastinha chamada Tokens. Cliquem aqui em cima, criem um novo arquivo. Eu chamei o meu aqui de FB Token. E vocês vão clicar dentro da parte de ferramentas da API de marketing aqui, aqui e aqui. Clicar em obter token, vão pegar a string que vai aparecer, joguem nesse arquivo aqui e salvem. A gente vai fazer uso disso depois. Beleza, para a gente entender agora o que é uma API, como é que a gente se conecta com uma API, como é que a gente se conecta com a do Facebook especificamente, eu vou começar a abrir algumas documentações aqui. E como eu comentei antes, eu vou ser bem sincero, eu achei bem difícil essa do Facebook. Nem todas as APIs que eu já utilizei são bem difíceis, mas eu achei essa aqui um pouco bagunçada, sem muito exemplo e com documentação um pouco perdida. Então eu vou tentar passar um pouco para vocês do que eu acabei encontrando empiricamente aqui para construir meu dashboard. Primeira coisa, o que eu quero que vocês façam dentro dessa documentação? Vocês vão entrar aqui na documentação de Marketing API
E o Facebook, ele tem uma APIzinha chamada Graph API, que é um auxiliador para a gente testar os usos da nossa API. Então, acho que é a forma mais simples da gente compreender esse uso aqui, antes de vir para o Python e começar a programar. A alternativa que a gente teria a esse processo seria a gente tentar utilizar o que ele chama de Developer Tool aqui do Facebook. Então eu poderia vir aqui no início rápido dele e ele tem algumas coisas que a gente pode fazer, alguns exemplos aqui do tipo crie relatórios de anúncios. Então se eu clicar aqui, ele vai pedir que a gente instale o que ele chama de SDK Marketing do Facebook. A gente poderia usar aqui o Python, por exemplo, e todas as requisições que a gente faz poderiam ser dentro de uma biblioteca do Facebook feita à parte. Eu tentei usar essa biblioteca, não gostei muito, achei a documentação de novo muito ruim, muito ultrapassada, faz muitos anos que ela não foi atualizada. Então eu prefiro trabalhar com a API no formato raiz, que é a gente fazer as requisições da forma como qualquer outro sistema operacional faz, e eu acho muito melhor a gente fazer dessa forma. Talvez você se perca um pouquinho no começo, mas isso aqui vai ser útil para qualquer outra documentação. Se eu ensinasse vocês a fazer por dentro da API do Facebook, do aplicativo aqui da biblioteca, a gente ficaria preso a essa forma como eles nos deram aqui, não nos ensinaria nada sobre consumo de API. Então vamos ignorar tudo isso aqui e vamos da forma que eu acho melhor. Então vou deixar esse site aqui aberto, mas eu vou ignorar e eu vou abrir essas duas páginas aqui. Esse Graph API, essa API de marketing, a gente vai voltar depois, mas no Graph API eu quero que vocês cliquem aqui em Introdução. Ele tem um passo a passo aqui de antes de começar, o que vocês precisariam ter. Então, escrever como desenvolvedor do Facebook a gente já fez, um aplicativo do Facebook a gente já criou, e a ferramenta de explorador da Graph API é o que a gente vai clicar e vamos usar. Então, qual que é a ideia aqui? Isso aqui é um ambientezinho de testes que ele nos deu para que a gente faça algumas requisições e entenda como essa biblioteca funciona. Então aqui, para que ela possa funcionar, vocês têm que colocar aqui qual que é o aplicativo do Facebook que vocês querem, colocar algumas permissões, então Read Insights, Ad Management e Ads Read. Vocês podem colocar outras opções clicando aqui embaixo, garantam que estejam que nem a minha aqui. Vocês vão clicar aqui em Generate Access Token. Aí vocês perguntam, tá, mas eu não gerei um token antes, essa senha anteriormente? Sim, mas é que é preciso uma para o nosso aplicativo e outra para essa tela aqui. Essa tela vai fazer uso desse token para fazer os seus testes e para que a gente possa explorar como que essa documentação funciona. Então vocês vão clicar aqui em Generate Access Token, vai abrir uma abinha do Facebook pedindo que você se loguem. O meu aqui eu já loguei, tá? Ele está rodando normalmente, mas vai pedir usuário e senha. E aí aqui eu quero que vocês deixem desse jeito, tá? Tem alguma coisa aqui, me, underline fields, ID, name. Vocês vão simplesmente clicar em enviar e vocês vão ver uma resposta aqui. O que a gente fez aqui, pessoal? A gente já está utilizando a API do Facebook. A gente já está se comunicando com o Facebook pedindo informações. Como que é a estrutura de uma API? O que a gente fez aqui? O que está acontecendo aqui, na verdade? Quando a gente clicou em enviar, ele montou o que a gente chama de uma requisição. Uma requisição é uma forma padrão que as APIs pedem que a gente se comunique com elas para que elas entendam o que a gente quer. A gente tem que falar a língua das APIs para que elas entendam aquilo, desmembrem aquela informação e nos dê como resposta o que a gente pediu. Nesse caso aqui, a gente está pedindo informações sobre o meu perfil e eu estou colocando que eu quero os campos ID e name. Então a resposta sempre vai ser, nessas APIs, uma estrutura de dados no formato JSON. Tá? A internet como um todo, ela praticamente sempre se comunica usando APIs em formato JSON. Mas o JSON, para nós que estamos acompanhados com Python, vocês podem entender ele como um dicionário. Praticamente a mesma coisa. A única diferença é que o termo dicionário ele faz sentido dentro do Python como essa estrutura que a gente conhece, mas na internet o termo mais conhecido é o JSON. E essa requisição aqui tem algumas coisinhas aqui, get, post, delete, aqui tem as versões da API. Essa requisição aqui, para a gente ver ela por completo, vocês cliquem aqui em obter código, ele até diz assim, se você quer fazer essa requisição desse jeito no Android, o código é esse. Se quer fazer no iOS, o código é esse. No JavaScript, o código é esse. E a gente vai ficar com esse curl. Curl seria a estrutura padrão que todas as outras linguagens de programação, que não essas três aqui, usariam. E qual que é a ideia? Olha o que acontece aqui. A gente tem um super site, eu vou copiar isso aqui, vou abrir o meu navegador, tá? Vou tirar essa aspa do final e essa aspa aqui do começo, e eu vou tirar isso aqui. E eu vou deixar só esse site.
Olha o que a gente tem aqui. Daqui até aqui, a gente tem um site chamado graph.facebook.com. Aqui que ele faz as requisições dele. Tá? É para esse endereço que a gente tem que pedir as informações para que ele nos diga. Então, toda requisição de API, na verdade, ela é um pedido para um site. É um site que foi construído para esperar essas requisições dos usuários e dar as informações que eles precisam. Então, esse site ele sempre começa com graph.facebook.com. Depois ele tem uma barra e ele diz que versão da Graph ele está. Nesse caso, o Facebook nos força a ficar na versão 13. E aí, por fim, a gente tem uma barra aqui e aqui a gente tem o nosso pedido. Tá? Então, eu estou dizendo para ele aqui que eu quero colocar uma interrogação, que essa interrogação ela representa aqui parâmetros que eu vou passar para o Facebook. Eu quero puxar minhas informações e eu quero puxar os campos ID e Name. E no final eu ponho o meu token de acesso aqui e ele vem codificado dessa forma. E um detalhe importante que eu esqueci de falar, que esse token que está aqui é esse token aqui. E o token que a gente gerou aqui tem validade de 1 hora. Então não tem problema mostrar para vocês aqui ou vocês mostrarem o de vocês, porque quando vocês fecharem a página ele é revogado, ele deixa de funcionar e ele perde a sua validade. E olha o que acontece se eu der um Enter no meu navegador aqui. Olha, eu tenho aqui a resposta. Eu consegui pelo navegador ter essa informação do meu usuário principal. Tá? E é isso aqui que a gente vai tentar fazer dentro do Python, é isso aqui que vocês precisam fazer para se comunicar com qualquer API. Por debaixo dos panos, qualquer linguagem de programação vai estar funcionando dessa forma. Então, eu prefiro que vocês se acostumem a lidar com APIs dessa forma, é a forma raiz de realmente fazer essas requisições, do que aquela forma mais padrão que dependendo o Facebook pode nos dar, que seria nos dando uma biblioteca que já faz isso para a gente. Quero que vocês entendam isso aqui, como montar as requisições, como tirar os campos que vocês querem, porque vai dar uma habilidade que vai ser mais útil no futuro quando quiserem lidar com outras requisições. Então beleza, vocês já entenderam como fazer uma requisição, mais ou menos como é que funciona essa estrutura da URL que a gente tem que montar para se comunicar com o Facebook. Vamos explorar um pouquinho mais agora essa Graph API. Então abram aqui de novo, deixem aberto o Graph API de vocês, vamos entender o que está acontecendo aqui. O Facebook ele trabalha com 3 nomenclaturas que mais ou menos vão fazer sentido à medida que a gente for utilizando aqui. Nós vamos ter os nossos objetos, a gente vai ter conexões e a gente vai ter parâmetros. Objetos são os elementos do Facebook que a gente quer se comunicar. Então, quando eu venho aqui na Graph API e peço uma informação sobre mim, em tese, eu sou um objeto. A partir do instante que a gente entrar na campanha e começar a puxar informações sobre a campanha, sobre os conjuntos de anúncios, sobre os criativos, caso vocês já tenham experiência com o Facebook Marketing, vocês vão perceber que esses elementos, a campanha, a conjunto de anúncios, também são objetos. Então, um objeto, ele sempre vai aparecer primeiro na tua requisição. Sempre vai ser o elemento inicial que a gente vai se referenciar e a partir dele a gente vai entrando dentro da Graph API puxando outras informações. Conexões são coisas que estão ligadas com esse objeto, são objetos que dependem desse objeto. Por exemplo, eu sou dono de uma empresa dentro do Facebook. Então eu tenho ali uma conta de empresa e essa conta de empresa tem alguns anúncios. Então, eu que sou o objeto, em tese, dentro do Facebook, vou ser dono dessa empresa e a empresa vai ser dono dos anúncios. Todos esses aqui são objetos, mas existe uma conexão entre eles. Essas conexões e entender isso também é importante para a gente entender aqui o Graph API. E por último, a gente tem parâmetros, que é eu posso acessar o objeto Rodrigo e pedir informações sobre ele. Então, feita essa revisão, objetos, conexões e parâmetros, vamos entender um pouquinho como que a gente trabalha com isso aqui dentro. Então a Graph API ela tem um cantinho aqui que vai nos ajudar mais ou menos a explorar um pouco das informações que eles têm, sem que a gente tenha necessidade de ir na API, aqui na documentação e veja todas as coisas, mas vão perceber que chega alguns momentos que essas informações aqui não nos servem mais. Então, por exemplo, quando eu faço uma requisição aqui chamada me, coloco uma interrogação, ponho fields ID, name, eu posso clicar aqui e pedir outras informações. Por exemplo, vamos pedir aqui birthday. E aí o Facebook vai me devolver, se eu clicar em enviar, o meu aniversário se ele tivesse registrado. Pelo visto ele não tem. Vamos ver se ele tem gênero. Também ele não tem. Vamos ver short name. Aqui ele tem Rodrigo, que é a minha simplificação aqui do meu nome. Então, de certa forma, tem algumas informações que ele não está me mostrando. Eu estou tentando voltar com esses parâmetros. Isso aqui são parâmetros. E eu poderia vir aqui e pedir uma coisa interessante para ele, que seria
minhas ad accounts, ou seja, quais são as minhas contas de anúncios que estão vinculadas com o meu objeto. Então, ao clicar aqui, ele me volta com uma informação um pouquinho mais rica do que os outros. Reparem que tem bastante coisa aqui dentro, é um dicionário meio complexo aqui. No Python seria um dicionário com outro dicionário, com uma lista, com um dicionário, a coisa vai crescendo de tamanho. Mas especificamente, quando eu olho esse Ad Accounts, eu tenho alguns códigos aqui referente a todas as contas que eu tenho de anúncios dentro do Facebook. Tá? E reparem que agora aqui apareceu um outro nível que eu posso fazer perguntas e procurar campos. Se eu clicar aqui, eu vou começar a pedir informações das minhas Ad Accounts. Então eu poderia vir aqui e perguntar, por exemplo, qual o status dessa conta. Olha o que aconteceu, ele colocou entre chaves aqui essa requisição e ele está pedindo uns parâmetros especificamente dentro do Ad Accounts. Ou seja, aqui no Facebook ele pediu o me, que é o objeto, pediu alguns campos e quando ele quis acessar alguns campos adicionais que pertencem a esse parâmetro aqui, que pertencem a esse objeto Ad Accounts, ele colocou entre chave. Isso aqui é uma regra única da API do Facebook, outras APIs não funcionam dessa forma, então essa aula aqui nesse momento vai ser especificamente sobre como se dá a lógica da Graph API, um conhecimento técnico muito específico do Facebook, tá? Que ele coloca as suas requisições desse jeito. Então se eu enviar, reparem que agora eu estou dizendo para ele que eu quero essas informações sobre a minha Ad Account, saiu um monte de porcaria aqui embaixo, e a gente veio agora com Ad Status, então tem 1 e 2. Eu não sei o que 1 e 2 significam, tá? Também não sei quais dessas contas aqui são úteis ou não, mas a gente já tem algumas informações e a gente entendeu um pouquinho da lógica de como isso aqui se comunica. Eu poderia vir aqui explorar muitas outras funções, poderia colocar name, vamos ver se ele tem aqui, ó, business name, eu vou colocar o próprio name e vamos ver se com esses 3 parâmetros da minha Ad Accounts ele representa várias coisas. Então o que veio aqui? Ele me voltou com algumas contas de anúncios que porque eu já gerencio essas informações, eu sei o que significam, tá? Então eu tenho o código associado a cada uma e os status. Se eu vir no meu gerenciador de anúncios, reparem que eu tenho aqui ó, CA02 Asimov, quer dizer, CA03 Asimov, CA02 Asimov, que bate especificamente com o que está aqui em cima. Então eu tenho a CA02 e a CA03. Tem algumas aqui que não estão, só que reparem, ela está com status diferentes, ó. Ela está com status 2, talvez ela tenha sido deletada, talvez o status 2 seja referente a isso. E eu tenho a 02 e a 03. Então eu sei que eu quero puxar, estou colocando as minhas campanhas dentro do CA02. Então eu vou trabalhar com essa aqui. Esse ID aqui, 31, 20, não sei o que, vai ser o importante para mim. Então eu vou clicar aqui. Olhem o que acontece agora. Ele trocou toda a minha requisição e ele está acessando diretamente esse objeto. Tá? Então aqui já fica um pouco claro sobre como que a gente vai fazer para puxar essas informações dentro do Facebook de uma das campanhas de anúncio. Vocês precisam ter acesso a isso aqui, a essa conta, e a requisição vai ser feita dessa forma, graph.api /v13 o nome da conta de anúncios de vocês. Na dúvida, sempre que quiserem acessar esse código, cliquem no curl, peguem essa string aqui e vejam o que está acontecendo. É justamente o que eu falei aqui. Claro que aqui está bem sujo, tem bastante informação por conta do token de acesso, mas a estrutura geral é essa. Tá? Então, na dúvida, caso vocês não queiram fazer essa requisição por aqui, o Facebook, quando a gente analisa essa string aqui, reparem que a gente tem aqui, ó, act, e aqui está o código, 31, 20, não sei o que, 2844, que é o do meu conjunto de anúncios. Está justamente aqui. É essa que vai fazer sentido para mim. Então, a partir dela agora eu posso puxar alguns campos adicionais, por exemplo, qual o status dessa conta, qual o ID dessa minha conta que já está ali, qual a moeda que ela está utilizando, poderia puxar quais são as campanhas que estão rodando dentro dela. Se eu enviar essa informação, olha ali, a gente tem agora mais informações que estão vindo, campanhas que estão rodando dentro dela, algumas informações, no caso a gente tem só uma campanha que está ativa agora, uma campanha que eu botei hoje, para ser sincero, e aqui eu tenho o código dessa campanha. E olha a lógica aqui, como a gente está acessando diretamente esse objeto, a gente tem underline fields e essas informações. Então todas as informações de fields que vocês vão querer puxar da campanha ou querer puxar do conjunto de anúncios podem ser pesquisados por aqui, mas na documentação do Facebook, vocês podem clicar, por exemplo, aqui na API de marketing, a gente vai procurar pela parte de referência, vamos entrar aqui na parte de Ad Account,
E se vocês descerem um pouquinho e procurarem por parâmetros, a gente vai ter todos os parâmetros possíveis para Add Accounts. Se a gente tentar entrar em campanhas, a gente vai ter os da campanha, os do Add Creative, que seriam os criativos da campanha também, e assim por diante. Então essa é a lógica de como as requisições são feitas. Isso aqui vai ser bastante tentativa e erro, eu não acho tão simples de fazer, mas a estrutura geral de como a coisa funciona é por esse caminho. Então beleza, a gente já entendeu o conceito de objetos, o que seria um API, as requisições. Quero só explorar um pouquinho mais com vocês isso aqui para depois a gente condensar toda essa informação e ir para o código. Então aqui eu fiz uma requisição puxando informações, na verdade alguns campos, account status, as campanhas que pertencem a uma business accounts, que seria uma campanha de anúncios aqui do Facebook, um conjunto de anúncios que está colocado dessa forma. Então eu estou explorando aqui, neste caso, no meu caso, o CA02, que é essa conta de anúncios, e puxei algumas informações dessa forma. Um detalhe interessante também seria que eu poderia utilizar esse objeto aqui, usar um barra e puxar elementos que estão embaixo dele. E também dessa forma, sem ter que colocar os elementos aqui, eu posso puxar algumas informações das campanhas. Então se eu digito aqui o meu código da minha conta de anúncios e boto barra campaign, ele volta aqui todas as campanhas que pertencem a esse conjunto de anúncios. E aí eu poderia utilizar a mesma forma que eu estava utilizando aqui em cima para puxar informações das minhas campanhas. E aí para isso eu uso interrogação, vou colocar aqui fields, vou dar um igual, ou eu poderia vir aqui, ele vai sugerir para mim algumas coisas, vou colocar name, por exemplo, dar um enter, e aí aos poucos eu vou enriquecendo o resultado que eu tenho aqui. Então é assim, essa é a estrutura que eu vou utilizar na documentação, ou mesmo clicando, que nem eu mostrei aqui, vai aparecer outras alternativas que a gente tem de campos para colocar na campanha. Então, seja por aqui, olhando por essas tabelas, ou seja aqui, vocês vão conseguir ver toda a lista de informações que podem puxar das campanhas, dos conjuntos de anúncios e assim por diante. Então aqui, se eu quisesse trocar para algum conjunto de anúncios, eu poderia colocar add sets. Para quem não lembra, add set dentro de uma campanha, eu posso clicar nela aqui e eu vou ter conjuntos de anúncios que eu configurei internamente a ela. Então, se eu digitar add sets, eu vou ter códigos correspondentes a esses 3 conjuntos de anúncio aqui. E da mesma forma, eu poderia colocar interrogação, fields, ou dar um igual. Ele vai me dar algumas sugestões, vamos colocar name para começar. Vou dar um enter e aí ele vai ter os nomes daqueles conjuntos de anúncios. Então é dessa forma que a gente vai explorando a API, a gente vai descendo, puxando mais informações, colocando parâmetros e assim por diante. E a última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês vamos supor que eu volte aqui para campanhas, vou dar um enter, vou dar uma requisição e vou clicar nisso aqui. Quando eu clicar, ele vai trocar a minha URL aqui por esse código, então ele trocou, e eu posso dar uma contrabarra aqui e eu vou digitar Insights. Então, Insights é uma parte extra que eu teria dentro da minha API do Facebook para puxar informações de valores da campanha, números, algumas coisas que não estariam disponíveis quando vocês digitarem a interrogação e o fields e assim por diante. Então no Insights a gente tem alguns números relativos à conversão, alcance, todas essas informações que a gente tem aqui. Vocês vão acabar percebendo que algumas vão estar disponíveis pelo acesso padrão, outras vão estar disponíveis pelo Insight. Então, se vocês, para vocês verem o que tem, infelizmente só testando. Tá? E aqui no Insights, a gente vai digitar Insights, a gente pode colocar agora esse E aqui e digitar Fields, e o único problema é que aqui eu não estou encontrando uma forma dele me sugerir da mesma forma como eu tinha anteriormente. Então o Insights está um pouquinho mais pobre quando eu comparo com a outra parte, com a documentação direta de indo por objetos. Então aqui, para poder preencher a requisição e fazer alguma coisa mais completa, eu precisei ir na documentação e ficar colocando os códigos e pesquisando. E na dúvida, vocês podem vir aqui, dentro de referências, vocês vão clicar aqui em Add Account. Aliás, vocês vão digitar aqui em cima, Insights. Ele vai levar para vocês para uma página contendo as informações da API de marketing, a API de Insights. E aqui sim, geração de relatórios, vocês vão ter acesso aos campos e a uma série de outras informações aqui, por exemplo, parâmetros, a tudo que a gente pode utilizar ali.
Então, ao longo da descrição desse projeto, eu já fiz uma pesquisa para vocês, eu vou mostrar os principais, mas é aqui que vocês vão encontrar caso queiram fazer alguma coisa mais customizada. Então, vou mostrar algum exemplo do que é possível dentro do Insights. Vamos colocar aqui Spend, por exemplo. Então, eu tenho aqui, aqui eu acabei errando. Aqui eu só precisaria passar o nível na qual eu estou fazendo esses Insights. Então, eu vou passar Insights, vou dar um e-comercial e aí sim eu vou colocar aqui o level. Aliás, eu vou colocar a interrogação aqui, eu acabei errando. Eu coloquei um e-comercial, vamos ver. É isso. Spend, vamos ver CPC. Junto do Insights, vocês precisam passar o level, que seria a que nível vocês querem que esses Insights eles sejam acessados. Vamos tentar agora do ponto de vista da campanha. Só eu tive que dar uma pausa aqui no vídeo para ver qual era o problema que eu estava tendo. E, em essência, assim, os Insights, eu só estava conseguindo acessar eles a nível de conjunto de anúncio aqui em cima. Desculpa, a nível desses conjuntos da conta de anúncios. Então, sugiro que vocês voltem aqui, tá? Então, diferente do nível que a gente estava acessando via objeto, que a gente estava entrando, para acessar os insights a gente tem que vir aqui. E aí sim, agora eu posso clicar aqui e puxar outros valores. Até isso aqui não tinha até tempo atrás, agora eles colocaram recentemente. Então aqui vocês podem puxar outras informações, como por exemplo CPC, CTR, são informações da campanha, vão dar requisição. E aqui, como eu estou vendo informações referentes à minha... Aqui eu acho que é a minha conta, então tem várias informações sobre ela. Eu posso colocar aqui um level e eu posso definir que eu quero acessar os níveis a nível de campanha, quero todas essas informações a nível de campanha e quero puxar esses fields. Agora sim, consegui informações aqui sobre quanto foi gasto, CPC, CTR, posso colocar aqui name, por exemplo, add name, account name. Como eu estou vendo nível a nível de campanha, eu vou colocar campaign name. Vamos deixar esses dois e vamos ver o retorno. Então tem aqui as campanhas que rodaram, algumas informações sobre elas. Então a princípio é isso, a gente vai extrair os dados dessa forma e vamos trabalhar dentro do Python com as informações que eles vão desenvolver no formato JSON. Então do ponto de vista da API, que é o mais difícil até agora, a gente já encerrou. Então se vocês conseguiram chegar até aqui, desenvolver o dashboard agora vai ser a parte mais fácil, mas entender ela em si é difícil. Tá? Não é tão simples. Voltem nas aulas, deixem algumas dúvidas caso tenha ficado alguma delas até essa etapa do curso. Mas agora eu vou pegar todo esse conhecimento aqui e vou tentar criar uma classezinha dentro do Python onde eu consiga ter funções que fazem essas requisições para mim. E eu vou usar essa classe para consumir dados e montar um dashboard a partir daí. Vamos lá. Então vamos lá. Tendo tudo isso já compreendido, explorado um pouquinho a Graph API, eu quero que vocês abram o Visual Studio Code aí, ou qualquer editor que vocês da preferência de vocês. Crie uma pastinha para que a gente possa colocar o nosso projeto aqui dentro. E eu vou começar aqui dentro criando um arquivo que eu vou chamar de graphapi.py. Tá? Vou aumentar um pouquinho a tela para que vocês consigam ver melhor. E o objetivo desse arquivo é a gente criar uma classe que vai conter todas as funções que vão ser utilizadas para se comunicar com a Graph API da forma como a gente quiser. Tá? Então, a alternativa, como eu comentei, seria nós termos instalado o Python SDK, mas eu não quis, eu quis fazer da forma raiz. Então eu vou colocar aqui alguns importes de bibliotecas que vão ser úteis nesse processo. Essa aqui é de longe a mais importante, requests. Por quê? Porque com requests a gente consegue montar a URL e pedir para o servidor do Facebook nos dar as informações da forma como a gente quer. E é importante a gente acessar alguma biblioteca, no caso a request do Python faz isso, que vai se comunicar entre os servidores e vai fazer esse papel para a gente. Então, eu acho que ela vem por padrão instalado no Python, não precisa instalar nada. Se vocês tentarem rodar aqui agora, já vai funcionar. Eu vou executar isso aqui, tá? Só para vocês testarem se tem alguma biblioteca que faltou. A princípio, não. Então, eu vou testar os meus códigos aqui no Visual, no terminal de Jupyter aqui da direita. Aqui estão os meus arquivos e no fim, caso eu precise, eu uso o terminal aqui embaixo. Então, por onde que a gente começa? Eu vou criar uma classe que eu vou chamar aqui de Graph API. E eu vou utilizar aqui o init para que a gente possa instanciar essa classe recebendo a API do Facebook. Foi aquela que eu pedi que vocês colocassem dentro da pasta tokens, dentro de um arquivinho aqui, Facebook Token. A gente vai fazer a leitura dele depois. Então, dentro desse init, o que eu vou fazer? Lembra que eu falei para vocês que a nossa requisição ela é uma URL, ela é um site que a gente está entrando? Então, toda API que vocês forem se comunicar vai ter o que a gente chama de um base URL, ou seja, é sempre naquele local que nós vamos fazer requisições. O que muda é só a parte de trás que especifica o que a gente quer daquele lugar. Então eu vou criar uma variável aqui, eu vou chamar de self.baseURL e vai ser a URL do Facebook.
Se no futuro eu ver que essa versão trocou, é só a gente trocar nessa classe e tudo volta a funcionar. E eu deixei já pronto uma lista de campos que eu vou querer utilizar quando eu for fazer requisições do ponto de vista do Insights. Então vocês podem parar o código, copiar tudo que eu coloquei aqui. Tem alguns campinhos que eu vou querer analisar no meu dashboard, quanto eu gastei numa campanha, o custo por clique, CPM, o objetivo da campanha, nome dos conjuntos de anúncios, ID, cliques, enfim, vocês podem pausar, ver com mais detalhe, eu acho que os nomes são autoexplicativos e se quiserem mais algum desses campos, lembrem, ou vocês vão ter que voltar e pesquisar aqui, tá? Dá uma olhadinha aqui, montando a URL desse jeito para que o Graph API possa ajudar vocês a se orientar a partir desse ponto, ou vocês vão na documentação, tá bom? Então, todos eu tirei daqui. E aí, por fim, eu vou passar aqui o que eu chamo de um self.token. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma string e eu vou colocar o termo e-comercial, vou passar aqui access token e eu vou adicionar ao Facebook API. Então, quando a gente instanciar a classe, eu vou passar obrigatoriamente esse parâmetro para cá, vou ter a minha self.token montado e no fim eu monto a URL total combinando base URL mais o que eu vou querer, que vai variar de acordo com a intenção da minha requisição aqui, e por fim eu vou ter o meu self.token adicionado no final. Então a minha classe aqui já tem uma cara inicial, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo, eu vou colocar um if name igual a main, para que a gente possa ir executando e testando esse código aqui, mas quando eu for importar esse projeto, esse arquivo aqui dentro do meu dashboard, esse trecho de código aqui não vai ser executado, ele só vai ser executado caso eu execute ele daqui. Tá? Por isso que o if name ele nos ajuda dessa forma para que a gente possa proteger alguns trechos de códigos. E o que eu fiz aqui? Eu simplesmente coloquei, vou deixar aqui o Facebook Token, que eu vou abrir um arquivo do Python utilizando o tokens/Facebook Token, tá aqui, então, eu vou ler ele, tá? Defini aqui a minha conta de anúncios, que foi aquela que eu vi quando eu fiz a primeira requisição. Lembrem, vocês podem dar uma olhadinha nisso aqui, vindo no gerenciador de anúncios e pegando essa string, esse número que está aqui depois do act. Voltando para cá, eu vou instanciar a minha Graph API. E aqui eu quero dar uma dica para vocês, só claro, a gente tem que rodar a classe antes. Aqui eu quero dar uma dica para vocês, que eu acho bem legal, que é o seguinte, ó, quando vocês estão debugando e estão criando classes, uma coisa que eu gosto de fazer é definir ela no depurador do Jupyter com o termo self. Tá? Por quê? Porque eu posso ir executando essas linhas aqui sem comprometer o funcionamento da classe e ao mesmo tempo eu posso checar e depurar com muito mais facilidade. Então, por exemplo, o que acontece? Como eu já defini o self aqui, se eu vim aqui perguntar qual que é o self.fields, ou seja, essa instância de classe, só selecionando aqui, ele já me mostra certinho esse valor aqui, porque a classe já foi instanciada e passada para essa variável aqui. Então vocês vão perceber que ao longo da construção desse projeto, definir o nome da instância de teste como self vai ajudar bastante. Então beleza, a gente já tem a nossa classe instanciada, ela só tem algumas variáveis aí, ela tem essa variável self.baseURL aqui dentro, self.token aqui dentro. E aí agora eu preciso começar a criar algumas funções que vão fazer algumas requisições para a gente. Então eu vou passar por esse processo um pouquinho rápido que vocês vão entender bem claramente a ideia. A primeira função que eu vou criar vai ser o get insights. Então eu vou puxar alguns insights e aqui eu quero especificar do que eu quero puxar insights. Eu coloquei que eu quero puxar essas informações que estão aqui em cima das minhas campanhas. Tá? Aqui eu vou ter que pedir qual que é o add account, que é esse número aqui como variável, como parâmetro dessa função para que ele consiga montar a requisição de insights. E o que eu faço? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de URL e aos pouquinhos eu vou incrementando ela. Então a primeira coisa que eu fiz foi montar ela com self.baseURL, ou seja, essa string aqui de cima, e eu adicionei ainda act, underline, e aí o self.addAccount, que é esse valor aqui. Por que tem esse act? Porque é uma requisição, o Facebook pede que a gente coloque isso, é uma regra da API. Cada API vai ter as suas especificações e vocês vão ter que entender, lendo documentação, explorando um pouquinho sobre como fazer. Então eu vou deixar isso aqui executado por enquanto, a gente não vai ter essa variável. Aliás, a gente tem porque a gente rodou ela aqui em cima. Então eu tenho aqui parte da minha API já montada. Então se eu fizer uma requisição para isso, eu já vou ter alguma coisa. E aos pouquinhos eu vou enriquecer isso. O que eu quero fazer agora? Eu quero adicionar insights. Então eu vou pegar a minha URL e vou adicionar no fim dela /insights level, o nível que eu quero avaliar. Ou seja, eu quero puxar informações da campanha.
Se eu adicionar isso aqui, opa, ele está pedindo que eu defina a variável level. Então eu vou selecionar aqui, vou definir só para que a gente teste. Então eu tenho aqui o level, tá? Eu já executei ele, agora eu posso rodar essa minha URL. E agora olha como é que está a cara da URL. Eu já tenho um base URL aqui, mais a minha conta, mais insights e aqui interrogação level igual a campaign. E agora eu preciso agregar a isso os campos que eu vou utilizar. Então qual que é a lógica que eu fiz para agregar os campos? Eu coloquei uma string contendo um e-comercial, e o e-comercial vocês vão utilizar quando vocês quiserem agregar coisas que estão no mesmo nível, ou seja, tanto especificar o level quanto especificar os campos dos insights, level e campos estão no mesmo nível. Insights estaria num nível acima. Por isso que aqui a gente coloca, quando a gente vai descer de nível, eu coloco essa interrogação, e quando eu quero no mesmo nível, eu ponho esse e-comercial. É uma regrinha da API aqui. E aí aqui eu utilizei uma trickzinha do Python que eu peguei e coloquei uma vírgula e eu vou fazer um join de todos esses elementos dessa lista aqui. Então se eu passo uma lista join com esse ponto aqui, olha o que ele faz. Ele vai desmembrar toda essa lista e separar por vírgulas. Olha o retorno. Se eu tivesse só esse trecho de código aqui, ele colocaria spend, CPC, CPM, todos esses valores que vocês viram nessa lista grande aqui, ó. Se eu dou um vírgula join, ele pega esses valores e quebra e coloca numa string separado por vírgula. Então isso aqui é um trickzinho que eu tenho para que eu possa montar uma API final, uma requisição, colocando todos aqueles campos ali. Então, nosso campo está um pouquinho grande, é uma pausa do vídeo se ficarem com um pouco de dúvida, mas em essência é só uma forma da gente transformar uma lista em uma string que tenha cada elemento da lista separado por vírgula. E aí por fim a minha URL está pronta. O que falta agora? Falta a gente colocar o token e isso eu vou fazer diretamente na minha requisição. Como é que eu faço uma requisição utilizando a biblioteca requests? Eu vou dizer que o retorno vai ser igual a data, é igual a requests.get. Eu vou perguntar para esse servidor, me dê as informações que tu tem aí, e o que eu vou colocar? Eu vou colocar o URL mais o self.token. Tá? Eu não vou mostrar o self.token para vocês, porque daí vocês poderiam começar a fazer requisições na minha conta, não gostaria disso. Mas eu vou só executar isso aqui, tá? E por hora isso aqui já funcionaria. Se vocês pegarem o data e testar, a gente tem uma resposta do tipo 403. Talvez a gente tenha algum probleminha com ela, vou até verificar aqui. Como é que a gente faz isso? É esperado que o tipo de resposta seja 200, então 403 talvez eu tenha retornado algum proibido ou algo do tipo. Vou colocar aqui o meu JSON loads para poder carregar o retorno disso. Eu vou pegar o conteúdo que tem dentro dela e vou decodificar com o TF8. É uma forma que a gente pede para poder abrir a mensagem e verificar dentro do Python, tá? Então isso aqui só copiem, eu tive que pegar da internet esse trecho de código porque eu não estava conseguindo ver esse retorno e eu encontrei essa resposta aqui. Vamos tentar executar e vamos ver qual que é o retorno. Aí ele está dizendo, dê para a gente, no caso, né, uma API válida. Então eu tive algum problema ao colocar a minha API. Eu vou dar um pause no vídeo e vou voltar quando eu tiver corrigido ela. Então, pessoal, eu tive que dar uma pausa no vídeo para encontrar o problema aqui, que o meu token não estava funcionando, só que era um erro bem simples. Seguinte, ao tentar rodar ele, eu estava obtendo essa resposta aqui. Aliás, desculpa, eu vou atualizar aqui. Eu estava obtendo essa resposta aqui, erro 403. E quando a gente pega e decodifica a mensagem, abre ela e vem aqui ver, ele diz que eu estou passando um App ID inválido. Então tem algum problema com o meu token ou com a minha requisição como um todo. E ao explorar isso aqui melhor, na verdade eu percebi que aqui eu tinha que ter passado um igual. Isso é uma regra da API, às vezes ela, quando tu montou errado a requisição, ela vai te indicar com clareza onde está o erro, mas às vezes não, às vezes a tentativa e erro tem que encontrar o formato correto que ela precisa. Então, se vocês passarem o token da mesma forma como eu tinha configurado antes, criando e colocando na pasta como eu passei e preenchendo aqui esse igual, tudo vai funcionar. Então, eu vou vir aqui, vou rodar novamente. O retorno deveria ser do tipo 200, quer dizer que a informação foi retornada e funcionou corretamente. Erros do tipo 403 costumam ser relacionados à proibição por parte do servidor, ele não te deixa pegar aquela informação que tu quer pegar. Erro 200 quer dizer que deu certo. Então eu vou decodificar a mensagem e olha o que eu tenho aqui. Tem uma informação que, se a gente tentar analisar agora, ela é do tipo dicionário do Python, como eu tinha comentado, porque eu fiz a leitura utilizando a biblioteca do tipo JSON. O JSON Loads ele vai pegar um arquivo do tipo JSON e só converter para um formato dicionário dentro do Python. Então essa informação aqui, a gente já tem ela está um pouco bagunçada, a gente vai precisar ter que trabalhar dentro do dashboard, mas o mais importante é, ela já está dentro do Python.
Então, a partir do momento que ela chega dentro do Python, quer dizer que tudo que a gente fez anteriormente está certo. Trabalhar para ter um formatinho correto é algo mais simples que a gente faz a partir de agora. Então essa mensagem aqui, se a gente for dar uma olhada e eu perguntar quais são as chaves desse dicionário, ele vai dizer que ele tem um data e um paging. A gente não está interessado no paging e sim no conjunto dos dados. Então eu vou acessar esse valor aqui dentro do dicionário e agora a gente entrou um nível dentro dela. Se eu perguntar quais são as chaves que ele tem, aqui ele retorna como sendo uma lista, ou seja, é uma informação para cada evento. No caso, como a gente está vendo informações de campanha, provavelmente cada um desses elementos vai representar uma campanha que eu tenho aqui dentro. E nesse caso, se eu perguntar o len, ou seja, quantos elementos tem, ele diz que 7, que eu sei mais ou menos que são 7 campanhas que eu tinha anteriormente dentro do Facebook Ads. Então, essa informação, se eu tentar pegar a primeira, por exemplo, a gente dá uma olhadinha no formato que tem, vou até abrir um pouquinho aqui o terminal. Reparem o que a gente tem. A gente voltou para a gente uma série de informações que a gente pediu, o objetivo da campanha, quantidade de clique que ele teve, o nome da campanha, a ação, conversões, ID dela. A única coisa que vai chamar atenção é essa conversões. Por quê? Porque ele segregou, porque dentro da campanha, se eu voltar aqui no Facebook Ads, reparem que uma campanha, a quantidade de conversões que ele tem, por exemplo, se eu pegasse cliques aqui, é o somatório de cada um dos elementos internamente. Então é necessário que a gente dê uma quebra, uma trabalhadinha para poder contabilizar melhor essa informação, porque ele nos devolve um valor um pouco quebrado. Ele diz ali, inscrições no site, inscrições totais, dependendo do formato que a campanha vai ter, pode ser que esses valores sejam diferentes. Então, só para padronizar, o que eu vou fazer? Como o valor dentro desse elemento conversões aqui, ela é uma lista de dicionários, fica um pouco difícil de tratar isso no futuro, tá? Então eu vou fazer uma conversão agora para deixar conversões bonitinhas, certinha, para que a gente consiga usar no data frame depois. Mas em si o conjunto de dados já está funcional, perfeito. Tá? Então o que eu vou fazer para cada um desses elementos? Eu vou pegar assim, para cada i, dentro do data, que é esse valor que a gente está acessando, eu quero iterar por todos cada um desses valores, eu vou perguntar se existe uma tag, uma chave, conversions, nessa lista, ou seja, em i, nesse dicionário que a gente está vendo um por um, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer pegar e acessar esse elemento, conversões, e depois eu vou pegar o primeiro valor, tá? Essa primeira lista que vai vir como resposta aqui, vou acessar o campo value. Se vocês virem aqui, que é isso que eu estou pegando, ela tem uma aspinha, então eu vou transformar isso aqui em float e substituir pelo meu conversion. Então eu vou dar uma indentada só para rodar esse trecho de código aqui. Então depois da gente testar, vocês vão perceber que eu substituí agora esse conversions, ele ainda segue aqui, mas eu criei um novo campo conversion, sem S no final. Esse aqui, conversion, é diferente desse conversions com S aqui, que contém um númerozinho que eu vou utilizar no dashboard. Então isso aqui seria mais difícil de tratar lá dentro, esse aqui seria mais fácil. E aí por fim eu vou dar um return nesse data, ou seja, se eu chamo essa função eu vou ter um valor de retorno. E aí se eu venho aqui, rodo tudo de novo e executo essa função getInsights, eu obtenho como resposta esse meu conjunto de dados. Então o conjunto de dados, uma vez que ele aparece no meu código, aqui eu já consigo usar uma classe que se usa disso, eu simplesmente coloco isso aqui lá no Dash e ele vai conseguir consumir essas informações da forma como eu bem quiser. Beleza, pessoal, agora que vocês entenderam como depurar a classe, como criar a classe, como montar uma estrutura de uma URL para se comunicar com a API do Facebook, fazer essa requisição do Python, receber esse dado, tratar, eu posso simplesmente começar a replicar esse processo para que a gente acesse diferentes pontos dentro do Facebook e a gente tenha todas as informações que precisa. Então essa aula aqui vai ser basicamente uma simplificação desse conceito que eu mostrei anteriormente para puxar tudo que for necessário para o dashboard. Então eu vou vir aqui, vou dar alguns enters e eu vou criar outras funções. Então eu vou passar um pouquinho mais rápido para explicar para vocês o que está sendo feito. A primeira função que eu vou montar, além da getInsights, vai ser o getCampaignStatus, para mim saber qual é o status da campanha, se está ligado ou desligado. Eu só encontrei essa informação utilizando os objetos, eu não encontrei essa informação dentro do Insights, tá? Senão eu poderia fazer tudo diretamente pelo Insights, mas infelizmente eu não encontrei, simplesmente tive que colocar aqui. Então essa função aqui eu criei para retornar status das campanhas. O que ela faz? Ela monta uma requisição padrão igual a essa aqui de cima, com base URL e o string.
coloco um barra para acessar as campanhas, pego ali nome, status e algumas informações sobre os ad sets, os conjuntos de anúncios, no caso o nome e ID. Faço a requisição da mesma forma como foi feita aqui em cima e decodifico e retorno para o usuário. Eu vou mostrar aqui o que essa função faz. Eu vou reinstanciar tudo isso, rodando o código daqui para cima. Vou pegar aqui e vou digitar self.getCampaignStatus. Ele precisa apenas do meu add account. Eu vou rodar ele e eu tenho aqui o retorno dessa nova função. Reparem que aqui agora eu consigo ver que essa campanha está com esse status, ela está ativa. E aqui dentro eu tenho os conjuntos de anúncios dela e as outras campanhas estão desligadas. Eu vou replicar essa função aqui embaixo e eu vou substituir o campaigns por add set, que é o conjunto de anúncios. E aqui eu substituo por add sets. Tá? Então eu vou pedir nome, status, ID e eu não vou pedir mais nada, porque eu não estou conseguindo entrar aqui para puxar informações dos criativos. Tá? Isso eu podia dar uma olhadinha depois em como fazer, mas eu acho que até aqui a gente já foi bem longe dentro da API. E a última função que eu vou montar com vocês, aqui eu já vou colocar ela pronta, tá? É a função getDataOverTime. Então eu quero ver como que esses dados se comportaram ao longo do tempo. Qual que é a lógica? Aqui eu vou puxar uma informação da campanha, tá? Vou pedir um insights para ela da forma normalmente como a gente faria, com a única diferença que eu estou passando um parâmetro a mais, que é o parâmetro DatePreset. Então, se vocês quiserem explorar, vocês podem acessar aqui a parte de insights do API. A gente tem aqui, ele até fala sobre o DatePreset, como ele funciona, porque a grande diferença é, essa requisição que foi feita aqui em cima, ela foi feita no momento que eu pedi. Então, vai ter ali quanto eu gastei na campanha, cliques, CPC, CPR, conversões, todas essas coisas dizem respeito ao momento que a conversão foi feita. Mas eu poderia modificar essa função aqui de cima de Insights para puxar um histórico temporal, ou seja, ao longo do tempo como isso aqui está. E aqui embaixo é a mesma coisa que está ali em cima. Eu só faço a requisição, decodifico e limpo as conversões. Então a grande diferença dessa função com a getInsights aqui em cima é que aqui eu consigo puxar informações de tempo. Então, pessoal, agora a gente tem a nossa API construída, pronta para ser utilizada no nosso dashboard. Então, a segunda parte desse projeto vai ser mais simples. Eu vou só fazer uso do que eu já expliquei nos módulos anteriores do curso de dashboard sobre como montar o dashboard em si, mas fazendo uso dessa vez não mais de arquivos CSV simples ou outras coisas, mas desse tipo de dado. Então, depois de toda essa explicação sobre a API, como consumir, construção da classe, agora vem a parte da gente finalmente implementar isso dentro do projeto e criar um dashboard que consuma eles e apresente de uma forma legal. Então, para esse caso, eu decidi fazer o projeto com essa cara. Eu vou partir de um modelo que eu apresentei na seção de templates anteriormente, que seria o template com sidebar lateral. Então, reparem que tem uma semelhança, eu só mudei aqui algumas cores, alguns temas. Nesse projeto aqui, eu até tenho a possibilidade de colocar um botãozinho que troque o tema em tempo real, mas eu não vou implementar isso agora, eu vou deixar para um outro momento, vou fazer sem isso. Vou começar com esse projetinho aqui. Então a gente vai ter essa sidebar com alguns botões e eu vou fazer 2 páginas. Se vocês repararem, o projeto com o sidebar aqui com AdSets e com Campaign, ele tem a mesma estrutura, só muda o dado que eu estou colocando dentro. Então, uma vez que eu tenha feito Campaign, é só copiar, editar, encaixar ali os valores para o AdSet e tudo vai funcionar. Então, essa é a nossa estrutura padrão. Se vocês não sabem do que eu estou falando, eu sugiro que vocês voltem numa sessão anterior onde eu falo sobre alguns templates pré-prontos que eu montei. E esse aqui, ele se baseia no uso de uma sidebar com 2 botões em 2 páginas. Então, reparem que o botãozinho a gente troca aqui em cima as páginas. E eu vou voltar no nosso código-fonte aqui. Esse é o código do projeto do modelo de template e esse aqui é o projeto que a gente vai trabalhar nesse caso aqui, que já foi feito até agora, só contém a Graph API. Então, se vocês não têm acesso a isso e querem implementar desse jeito, vão lá no arquivo de templates, baixem o template de sidebar e coloquem os arquivos aqui dentro. Eu vou fazer por aqui. Então, eu vou colar os arquivos, vou deletar eles na outra pasta aqui e a gente vai ter um arquivo .app, que ele vai conter os temas que a gente vai utilizar. Nesse caso, eu vou fechar esse outro aqui, fechar essa página também para a gente poder se basear no novo, esse aqui não me interessa. E eu vou deixar o nosso código aqui em aberto.
Esse tema aqui, ele leva o nome de Quartz, então eu vou trocar aqui o Dash Bootstrap Components da parte do app para o Quartz. Vamos rodar com ele aqui. Eu vou abrir aqui o meu index. Reparem, ele tem o sidebar aqui e um div content, e a gente vai encaixar o page 1 e o page 2 ali dentro, ok? Então eu vou começar colocando aqui o page 2 como sendo add-sets. Eu vou substituir o page 1 e o page 2. Esse aqui vai se chamar campaigns, esse aqui vai se chamar add-sets. São os dois arquivinhos que a gente vai utilizar. Vamos ver se... E aqui eu teria que fechar esse aqui, porque eu já fiz. Eu vou trabalhar com index, com campaigns, com o meu Graph API, com o Jupyter aqui na direita. E a princípio é isso. E aqui a alteração que eu teria que fazer é que eu vou substituir tudo que tem escrito campaign, aliás, page 1, por campaigns, que foi o nome que eu dei para esse arquivo. Eu vou importar dentro da aba pages, que está aqui. E eu vou substituir tudo que tem page 2 por add-sets. Então aqui está substituído, aqui quando eu clico no botão ele vai trocar, quando ele vê que a página está a página com barra, a página raiz, ele vai colocar as campanhas, do contrário ele vai definir o add-sets. E dentro do meu sidebar eu vou ter que trocar para add-sets aqui eu vou trocar para campaign e aqui eu vou trocar para add-set. Então eu vou botar para rodar esse meu projeto aqui, eu vou soltar ele numa porta diferente. Aliás, eu vou soltar na porta 8050 e eu vou deixar o projeto referência rodando na 8051. A gente vai comparando de tempos em tempos, ele está executando na minha outra tela para eu ir comparando e mostrando para vocês. Então tá aqui, a gente já tem o projetinho mais ou menos com essa cara. A única diferença é que eu precisaria colocar ele verticalmente alinhado. E para isso eu vou vir aqui e vou colocar um parâmetro dentro da nave de vertical igual a true. Vou voltar ali. Vamos ver se o projeto também está no modo de debug, tá? Então eu vou atualizar e ele está funcionando. Perfeito. Vamos começar agora a construir a parte da ingestão de dados. Então eu disse para vocês que dentro do nosso projeto seria necessário eu instanciar a classe da Graph API, que foi o que a gente construiu ali em cima. Então eu vou colocar um import dela aqui. Eu vou dizer que do arquivo Graph API eu quero importar tudo. Tá? E reparem que ele vai ignorar esse código aqui de baixo. Tá? Ele vai importar só a nossa classe. E eu vou instanciar ela daqui. Aliás, minto, eu não vou rodar ela aqui dentro. Eu vou instanciar dentro da campanha direto. Porque eu acho que aqui vai ser melhor, porque eu já vou trabalhar com os dados das campanhas aqui. Então eu vou colar aquele trecho de código que eu tinha colado anteriormente, de importar da pasta tokens, Facebook token, um arquivo. E eu vou também rodar e vou instanciar agora essa classe. Vou utilizar um nome mais correto, não mais o self era para debug, colocando Facebook underline Facebook API. Então se eu executo isso aqui eu passo um parâmetro só, foi o que a gente definiu. Então minha classe agora está perfeita. O que eu vou começar fazendo? Eu vou puxar alguns dados padrões que a gente já criou anteriormente, usando agora a nossa API. Então eu vou deixar essa parte aqui de cima da minha página de campanhas para lidar com os dados. Primeiro deles, eu quero guardar numa variável os insights dessa minha campanha. Isso aqui ele volta num dicionário, eu vou pegar esse meu dicionário aqui e agora a gente tem uma lista de dicionários e eu vou encapsular tudo isso dentro de um Pandas Data Frame. Então olha como fica meu conjunto de dados, como ele fica melhor de se trabalhar dessa forma. Eu tenho um Data Frame aqui que... Aqui a tela está um pouco ruim de ver, tá? Porque eu estou dando um zoom grande para que vocês consigam ver, mas no dia a dia é assim que eu trabalho. A visão ela fica melhor, eu tenho uma visão mais ampla sobre o conjunto total, mas aqui eu só dei uma ajustadinha para que fique visível para vocês também. Tá? Então eu transformei isso aqui num data frame e eu vou criar uma variável chamada campaign insights. E eu vou fazer a mesma coisa para o add-set insights e para o campaign status. Então, eu colei de um trecho de código aqui. Eu só chamei as outras funções e converti para DataFrame, usei o getInsights também, só que eu troquei aqui o addSet, peguei o data e aqui no fim usei o campaignStatus, que foram as funçõezinhas que a gente fez anteriormente. Essas três variáveis aqui vão ser bem úteis para que a gente consiga construir o dashboard da forma como ele está. Então agora se eu acessar o campaignStatus, eu tenho o status de todas as campanhas. E um detalhe importante é que hoje a gente acabou fazendo uma alteração nas nossas campanhas e o que vocês estão vendo aqui, que eu tenho várias possibilidades. Aqui está um pouco ruim de ver por conta do template, do layout, mas aqui eu só vou conseguir ver uma campanha por vez. E aí, por fim, eu quero mostrar um outro conjunto de dados que eu não apresentei anteriormente, que é o getDataOverTime. Então aqui eu vou colocar um código de uma campanha, vou colocar esse código aqui para vocês verem como que isso aqui fica no tempo. Aqui minha Graph API, como é que está o nome? getDataOverTime, getDataOverTime. Vamos ver o que faltou. Eu só não tinha rodado e salvo a minha
salvado e importado novamente. Então aqui eu vou executar isso, e aqui eu executei, só que ele retornou vazio porque minha campanha é muito nova. Então eu vou acessar algumas campanhas antigas, vamos ver se eu consigo puxar algumas informações delas. Para isso eu preciso do ID. Então eu peguei o ID de uma outra campanha aqui, e aqui a gente tem agora informações ao longo do tempo. Tá? Isso aqui vai ser bem útil para a gente conseguir construir gráficos que mostrem como é que está a evolução de uma campanha à medida que o tempo passou. Então, pessoal, agora a parte de ingestão de dados se resume a isso. A gente está consumindo a API. Em tese, seria a classe que a gente criou para consumir dados dessa API, e o processo seria bem simples e muito semelhante ao que seria se eu estivesse utilizando o arquivo CSV. Então, claro, teve toda essa aula que eu tive antes sobre API, como construir do Facebook, mas a partir daqui o processo é o mesmo. Beleza, a gente já tem dados dentro do dashboard, agora é hora de criar ele de fato. Então a gente está trabalhando com essa página de campanhas aqui, e ela já está inserida aqui dentro. E reparem que ele tem aqui um HTML3, que é o page 1. Então, se eu até trocasse isso aqui por exemplo, campaigns e salvasse, aqui a gente teria uma troca de string. Eu tive que atualizar a tela aqui porque demorou um pouquinho para ele atualizar, mas funcionou. Aqui está o meu campaigns. Então vamos começar a enriquecer isso aqui. O que o nosso projeto objetivo aqui ele tem? A gente tem um título, um drop-down menu que está mostrando todas as campanhas possíveis. Aqui está um pouco difícil de ver, vou só trocar um pouquinho o template, só para que vocês vejam outras opções. Tá? Então todas as campanhas estão aqui, eu posso fazer uma seleção e ver dados dessa campanha. Aqui eu tenho o status dela, de novo, esse tema aqui não ficou muito bom, vamos ver um que mostre tudo. Agora sim. A gente tem aqui as campanhas, eu tenho aqui o status da campanha, se ela está pausada, se ela está ativa. Então vou pegar uma campanha que está ativa, por exemplo. Eu acho que nesse relatório aqui a gente não tem nenhuma ativa, da vez que eu executei ele, não tem problema. Mas aqui ele mostraria o status da campanha, quantidade de cliques, quanto eu gastei na campanha nesse período, quantidade de conversões, quanto eu tenho desses indicadores aqui por cada conjunto de anúncios. Tá? Então eu tenho o código dos conjuntos de anúncios, eu tenho aqui um valor ao longo do tempo, então as conversões que foram acontecendo, quantidade de cliques no tempo. Dá para ver que a campanha ela foi crescendo aqui, ela está cada vez melhor em tese. Eu tenho aqui o custo por clique, também deu uma subidinha, deu uma variada no tempo. E aqui eu tenho também quanto foi gasto na campanha ao longo do tempo, um crescimento linear, porque eu coloquei um orçamento linear. Tá? Então é isso, eu tenho aqui do ponto de vista do design do dashboard, uma linha que vai conter aqui campanha, um drop-down menu, e aqui eu vou ter 4 cartões que estão dispostos horizontalmente, eles estão ocupando aqui, cada um deles mais ou menos uns 20%, tem um cartão que poderia caber aqui, talvez até 2. Depois eu tenho 2 gráficos, um gráfico de linha e um gráfico de barras. E aqui algumas informações a mais com esses check, com esses botõezinhos, esses radio items que a gente vai inserir. Então vamos colocar aqui um a um para que a gente tenha esse resultado. Primeiramente, o que eu vou precisar? Vou deletar o nosso HTML3, vou criar uma linha, que eu vou chamar ela de tbc.row. Ela vai conter todos os elementos acima. E eu vou começar colocando um HTML H3, que eu vou escrever selecione a campanha, que é isto que a gente está vendo aqui. E eu coloquei uma margem top de 50 para ele ficar um pouquinho distante do topo. Agora eu vou criar um drop-down qualquer aqui que vai conter a quantidade das campanhas. Aonde que estão essas campanhas, esses valores? Eles estão aqui no campaign status. Se eu pegar e puxar e dar uma analisada, reparem que eu tenho esse nome deles aqui no campaign name. Então eu poderia simplesmente vir aqui, dar um campaign name, por exemplo, acessar esse campo, e eu teria uma listinha contendo esses valores que eu poderia utilizar para fazer essa seleção aqui dentro. E é justamente isso que eu vou fazer. O drop-down menu, ele pede que os valores eles apresentem da seguinte forma. Ele quer uma lista de dicionários, onde cada dicionário interno vai ter um label e um valor para ele saber como se orientar ali dentro. O que ele vai escrever ali dentro e que valor representa. Então, para isso, eu vou usar aqui uma compreensão em dicionários. Vamos colocar aqui label, (i), value, (i), e eu quero iterar isso aqui para cada i dentro do campaign insights, que é justamente isso que a gente viu. Esses caras aqui, .values. Tá? E aí, por fim, eu quero selecionar originalmente, para que ele já saia clicado, o primeiro valor deles. Então, eu vou pegar .values e acessar o índice 0. Aqui eu vou escrever que isso aqui são os options do meu conjunto de dados. Aqui faltou uma vírgula, porque eu estou passando outros parâmetros. Vou dar uma condensadinha aqui. Outra vírgula e vou botar que o ID disso aqui vai ser o drop-down campaign. E aí, para finalizar,
eu vou só dizer que o estilo dessa linha, na verdade, que eu estou construindo aqui, ela vai ter uma margem bottom de 30, vai estar um pouquinho distante do final. Então eu vou salvar esse projeto, vou voltar aqui, aliás, vou dar um F5. Então a gente já tem um campinho selecionando isso. Nesse meu tema, ele fica bonito no restante, mas só quando eu estou usando o drop-down ele fica branquinho, tá? Tá dando um probleminha, eu posso dar uma corrigida depois, mas por hora vamos manter esse tema que a gente consegue se virar bem assim. Nosso próximo objetivo vai ser criar uma linha que vai conter colunas contendo esses cartõezinhos. Então eu volto no meu código agora, vou colocar agora dbc.row, seria outra linha, e aqui eu vou criar cartões. E cada cartão ele vai residir dentro de uma coluna. Então vamos criar aqui o dbc call. Vou dar um Enter, então a gente já tem a linha e a coluna. Eu vou dizer que essa minha coluna ela vai ocupar 2 de 12 do espaço disponível. Então se daqui, desse ponto aqui até aqui, ele consideraria que ele tem 12 de largura, esse meu cartão ele vai ocupar 2 desses 12, 2 dozeavos. Então eu vou vir aqui e vou criar um dbc.card e eu vou abrir esse card e eu vou colocar um dbc.carHeader, que eu vou escrever status, um carBody, que eu vou escrever um valor arbitrário aqui dentro, que vai ser atualizado por uma função quando a gente selecionar a nossa campanha ali em cima. E eu vou dizer só que esse meu cartão ele tem uma cor branca. Então, ao salvar e ver o resultado de um desses cartões, dar uma olhadinha aqui, a gente já tem um cartãozinho aqui, só que ele não tem nenhum valor, porque eu vou preencher isso aqui no futuro programaticamente usando os callbacks. Então a próxima ideia é só replicar isso aqui outras vezes e ficar trocando ali os cliques e o componente de dentro. Então eu vou fazer isso aqui um pouquinho mais rápido agora. Vou colocar uma vírgula aqui. Colei aqui o código do outro, que seria o campaign clicks, tá? E um detalhe importante, pessoal, é que eu decidi colocar a cor dentro do meu campo aqui, eu fiz de uma forma que eu consiga, trocando o tema, ele automaticamente puxe qual que é a variável que puxa a variável info. Essa variável info é a mesma que a gente utilizava lá para definir cores de botões no Dash Bootstrap Components, só que esse elemento H4 não tem o campo color para que ele consiga fazer isso. Mas quando a gente seleciona um tema usando o Bootstrap, aquela cor que tem um info, ele é encaixado e definido essa variável aqui, que é Bootstrap Info. E eu posso acessar ela de qualquer componente, mesmo que ele não tenha o atributo color, como alguns componentes do Dash Bootstrap Components têm. Tá? Então isso aqui é só uma forma que eu tenho de permitir que o texto que se encaixe aqui siga o tema que eu pré-selecionei. Então eu vou salvar, agora a gente tem 2 desses elementos, e eu vou copiar os outros 2, tá? Que vão seguir a mesma lógica, é só uma questão da gente ajustando ali texto e IDs. Então, ao salvar, eu vou ter 4 desses botões, vou atualizar, e a gente já tem eles aqui. Vamos deixar para preencher eles programaticamente depois. Próximo passo agora, eu vim aqui embaixo, onde eu fechei a minha linha. Tá? Então, essa linha aqui, se vocês voltarem, ela está associada com essa segunda linha. Lembrem, a gente tem uma linha em cima e uma linha embaixo, e a gente está fazendo tudo linha por linha. Falta uma linha agora, que é a linha dos gráficos. Aliás, faltam 2 linhas. Uma linha é das descrições dos gráficos e a outra linha é a dos gráficos. Então, eu vou voltar aqui. Primeiro, eu vou criar um dbc.row, que seria essa primeira linha. Eu vou até criar já a linha dos gráficos aqui embaixo. Eu vou salvar, eu tenho essas 2 linhas já prontas. E agora eu vou só copiar os elementos aqui. Eu coloquei o H4, tá? Que é o selecione o indicador, e eu já preenchi aqui um Radio Items, ou seja, aqueles elementinhos que eu vou selecionar, eu coloquei Spend, CPC, CPM, coloquei o valor que vai vir pré-preenchido para mim, caso conversão, e o ID. Lembrem, todos esses IDs aqui vão ser super importantes para que eu consiga referenciar e puxar valores de cada um desses componentes no futuro, quando eu for utilizar os meus callbacks. E aqui eu também coloquei um parâmetro dentro do Input Style, porque se eu salvar e vir no meu projeto, reparem que aqui está visualmente legal, ó. Até consigo ver os botõezinhos, eles estão bonitos. Só que por padrão, eles não são tão legais assim. Se eu tirar essas especificações de margem e distanciamento entre os campos do input, eu acho que eles ficam muito próximos entre si. Então essa é uma forma que a gente tem de poder dar uma afastadinha só nos inputs, não nos elementos, porque se eu colocasse pairing e margem,
a gente estaria fazendo um afastamento de dentro para fora. E aí, por fim, eu vou criar agora duas colunas contendo dois elementos de gráficos que eu não vou preencher ainda. Eu vou deixar eles só com o ID deles, que seria esse gráfico aqui que eu vou utilizar para criar o Graph Line Campaign. E diz que ele ocupa 6 de 12 do espaço horizontal que ele tem. E esse aqui, Graph Bar Campaign, que ocupa também 6 de 12, todos eles com afastamento de 20 da parte de cima. Então eu vou salvar o meu projeto, vamos ver o resultado que a gente já tem. Então aí, a gente já tem o projeto de certa forma pronto, ele só vai esperar para que a gente consiga preencher internamente os valores que são necessários a ele. Mas em tese, a casca está feita. Então pessoal, para finalizar o nosso projeto, a nossa última intenção aqui é criar os callbacks, que vão fazer com que os controles que a gente for selecionando aqui vá dar vida ao projeto. E aí, durante a gravação dessas aulas aconteceu um pequeno probleminha que eu acabei alterando junto com a minha equipe algumas das campanhas, a gente deletou algumas campanhas antigas. Então o que acontece? Os dados aqui, se vocês lembrarem, eles estavam sendo preenchidos quando a gente utilizava o Facebook Ads Get Insights. O Get Insights é uma das partes da API que ele consegue puxar informações históricas do nosso conjunto de dados, inclusive para campanhas que já foram deletadas. Ele sempre mantém essas informações lá e de certa forma ele não perde. Só que dentro do Insights eu não encontrei informações dos status. E a forma como esse projeto foi montada, eu prevejo que eu coloco alguns status aqui, cliques em algumas informações que o Insights não tinha. Resumindo, vocês vão perceber que algumas das informações que eu acabar selecionando aqui não vão ficar visíveis. Então eu vou precisar selecionar algumas campanhas que eu sei que existam para que todo o projeto funcione. Para vocês evitarem isso nos projetos de vocês, não excluam as campanhas. Ou tentem daqui a pouco colocar campanhas aqui que vocês viram que o status dela está ativo. Tá? Isso não vai alterar o nosso desenvolvimento como um todo. Eu só não posso sair selecionando algumas campanhas aqui porque eu não vou ter as informações complementares. Dito isso, vamos voltar para o desenvolvimento. O que a gente quer fazer? Eu quero poder selecionar aqui alguma campanha, selecionar elas aqui e elas vão aparecer com informações aqui. E tem mais uma questão. Eu percebi que esse tema que eu estou utilizando, ele tem um leve probleminha que quando a gente seleciona o drop-down, ele fica tudo branco. Tem várias formas de eu corrigir isso. Eu poderia via CSS alterar a cor dos textos quando eu estou trabalhando no drop-down menu, mas a mais fácil que eu vou sugerir para vocês é a gente simplesmente vir aqui e escolher um outro tema. Então, nesse meu outro projeto, eu coloquei um componente de troca de tema em tempo real. Eu ainda vou fazer uma aula sobre como fazer isso. Eu vou testar alguns temas aqui, vamos ver o que funciona bem. Eu acho que o Lumen funciona bem. Então eu vou utilizar esse Lumen que eu acho que tem uma cara legal. Vou voltar para o meu projeto aqui. Nesse projeto eu não tenho uma configuração de troca de tema em tempo real. Então eu vou simplesmente trocar no código, vou colocar um Lumen, vou salvar e atualizar. E agora a gente tem um projeto com essa cara. Ele é um pouco mais simples, não é tão diferente quanto aquele layout Quartz. Vocês poderiam simplesmente trocar com CSS, mas eu preferi fazer assim para que o prosseguimento do projeto seja mais rápido. O que a gente vai fazer? Eu venho aqui embaixo, da parte das campanhas, e eu vou vir aqui no finzinho, na parte de callbacks. Vou abrir um pouquinho aqui o espaço, tá? E eu vou começar a criar um callback onde, dependendo da campanha que eu selecionar aqui, eu quero puxar e preencher todos os cartões. Então ele vai ser um callback que vai trabalhar nesses cartõezinhos aqui. Eu quero guardar os valores deles. Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu crio aqui o nosso decorador app.callback e eu vou passar os seguintes outputs. Lembrem, a gente sempre começa passando os outputs. Quais são os outputs que eu vou passar? Primeiro eu passo o ID de quem eu quero alterar e depois eu sempre passo o que eu quero alterar. Então eu quero alterar o elemento cbStatus.addSet, se eu voltar aqui em cima. Desculpa, aqui eu acabei colocando errado, não são esses elementos, esses são esses aqui. Vou recomeçar aqui. Agora sim, quem que eu quero alterar? CBStatus, quem que é o CBStatus? É esse card body que está aqui, que é um espacinho vazio que eu tenho aqui embaixo que não tem nenhum preenchimento. Então aqui eu vou colocar o status e eu vou fazer o mesmo para o Campaign Clicks, Campaign Spend e o último Campaign Conversions, que são todos os elementos que estão aqui. E para cada um deles eu quero alterar o seu children, ou seja, o que tem dentro deles. Eu vou fechar essa lista, ou seja, tudo isso aqui vão ser os outputs da minha função. Coloco uma vírgula aqui e eu vou dizer qual que é o input dela. Qual que é o input? Quem que define quem vai ser alterado aqui? A seleção
desse drop-down menu, que se vocês lembrarem, a gente pode subir de novo aqui, ela leva o nome aqui de drop-down campaign. Então eu vou vir aqui, colocar essa vírgula, separar e colocar que o drop-down campaign, o valor dele vai ligar e fazer com que essa função seja executada. Então eu vou fechar minha lista aqui, meu callback está feito, agora eu posso definir a minha função. Qual vai ser a minha função? Eu vou chamar ela aqui de render page component, aliás, content. Aliás, vou trocar esse nome, eu vou chamar de render cards. Isso aqui não interessa muito o nome que está aqui, tá? Campaign vai ser o atributo que eu vou passar e eu vou começar a trabalhar com esse data frame aqui, na verdade com esses aqui. O que eu vou querer? Eu vou querer analisar o status. Então, se eu limpar isso aqui e voltar com o status, a gente tem apenas os status das campanhas ativas, porque eu comentei com vocês. O Insights, ele puxa tudo. Vai puxar todas as campanhas, todas as informações de campanhas que já existiram anteriormente. Opa, só abrir para vocês verem aqui como é que tá. Só que nem todas estão ativas, tá? Então eu vou começar com Campaign Status, eu vou fazer a seguinte seleção. Eu quero saber qual que é o status da campanha que eu selecionei. Então eu vou dizer que o status vai ser o Campaign Status quando o status name for igual à campanha selecionada aqui. Então eu vou fazer um teste para vocês verem. Vamos supor que eu faça a seleção aqui desse último elemento aqui, essa última campanha chamada conversão, carrinho, Jeep. Eu vou ver se eu consigo selecionar aqui. Acho que não. Tá. Eu vou escrever isso aqui por aqui. Vamos pegar, por exemplo, campaign name. Eu vou pegar algum dos elementos só para a gente ter como teste, para a gente testar e depurar essa variável. Eu vou dizer que essa aqui vai ser uma campanha hipotética. Essa variável aqui eu vou definir só para que eu possa ir depurando o meu código aqui embaixo. Ela não vai ser utilizada depois. Eu vou até comentar aqui. A gente já tem a variável campaign definida agora aqui no nosso terminal. Eu vou limpar de novo para que fique claro para vocês. E eu vou executar só essa seleção aqui para vocês verem o que acontece. Então, nesse data frame eu fiz o filtro no meu conjunto de dados e eu tenho essa linha, que é a linha correspondente à campanha. O que eu quero dela? Eu quero o status, ok? Então, tá aqui, já fiz a seleção do meu status. Agora eu posso, ao rodar essa linha aqui, reparem que a gente não tem um valor, a gente tem uma series única. Então eu vou só pegar esse valor, tem várias formas de pegar, eu vou acessar os valores dessa series e o elemento 0. Então se eu executo isso aqui, a gente tem agora a string active, que é ela que vai ser guardada no status. Então tudo isso aqui é só uma seleção dentro do Pandas. E eu vou repetir a mesma coisa para cliques e para quanto dinheiro eu gastei. Então eu vou chamar isso aqui de cliques só que no caso o meu clique eu não tenho aqui no status, tá? Eu tenho ele dentro do Campaign Sites. Então aqui tem um certo trabalho extra para a gente trabalhar com essas APIs, porque cada API, como eu disse, é uma coisa e essa do Facebook é um pouquinho chata. Então dentro da Data Frame Campaign Insights, o nome não é mais name, ele é Campaign Name. Faço a seleção aqui, vou puxar agora os cliques, vou deixar o mesmo estilo de seleção e agora eu posso salvar isso aqui dentro da variável cliques. E aí, por fim, eu vou querer puxar quanto dinheiro eu gastei. Então, eu faço aqui a mesma coisa, só que dessa vez eu troco pela variável spend. Vamos ver se funciona. Então, eu tenho aqui que eu gastei essa quantia. E eu vou, só por fins de formatação, eu vou adicionar, vou concatenar nessa string uma cifra aqui em reais, só para a gente ter esse valor e trocar o nome da variável. Então, essas três variáveis aqui já têm a cara que poderiam ir para cá. Aqui ele faltou, ele deu um probleminha no meu código aqui embaixo, porque ele disse que esse colchete não tinha que estar aqui, realmente não tinha, eu fechei ele aqui em cima. Tudo a gente tem que prestar atenção no código. E aí, por fim, nas minhas conversões, eu vou replicar o mesmo código e eu vou escrever aqui conversions. E eu vou alterar isso aqui no fim para conversions aqui. Em geral, como eu comentei com vocês, eu gosto de programar usando essa forma aqui, um pouco mais de espaço no Visual Studio Code, dar uma reduzidinha aqui para que tudo caiba quando eu faço seleções muito grandes em data frames como essa. Tá? Mas só para que vocês consigam ver um pouco mais minha tela trabalhando com esse zoom. Então, às vezes eu fico indo para a direita e para a esquerda, pode ser que confunda um pouco vocês. Mas eu acredito que se vocês pausarem o vídeo, derem uma olhadinha com calma, vão entender o que eu estou fazendo. É só uma seleção data frame baseada num valor de uma coluna. Tá? Então, eu tenho todos os valores aqui em mãos. O que eu vou fazer? Para que a gente fique apenas com um design legal aqui, ó, se vocês forem ver, vou escolher uma campanha aqui no fundo, vamos pegar uma campanha que eu sei que está ativa, seria essa aqui. Reparem que eu tenho um botãozinho aqui.
Tá? Eu poderia devolver os valores da forma como eles estão e automaticamente eles seriam preenchidos, mas eu quero mostrar também como devolver um botão para dentro de um componente desse. Então o que eu faço? Eu fiz uma pequena seleção aqui onde eu pergunto se o valor do status é igual a pausa, que é quando a campanha não está rodando, eu vou dizer que o meu status ele vai passar a ser não mais uma string, mas um botão. E eu vou chamar ele de pausa, que vai ser o texto que vai estar dentro. A cor dele eu vou atribuir a cor do tema, e aqui a gente vai ter uma cor selecionada como um erro, então dependendo do que o tema mostrar, essa cor ele vai trocando com o tempo, isso aqui fica bem legal. E eu vou colocar um tamanho relativamente pequeno, que seria o size dele. Do contrário, eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou dizer aqui else, caso essa condição não seja aplicável, eu vou chamar esse botão de active e eu vou dizer que a cor do meu botão é primária. E agora eu posso retornar todos os elementos que eu calculei. Então eu preciso retornar aqui nesta função os elementos na ordem que eu quero que eles se encaixem aqui. Então o primeiro seria o meu status, ou seja, eu vou retornar esse botãozinho que eu acabei de criar. Olhem a diferença, esses elementos de cima aqui são strings. Esse elemento daqui, ele é um botão. A gente pode retornar isso porque a gente vai encaixar isso aqui dentro dos filhos desses componentes. Vamos passar agora clicks, vamos passar spend e vamos passar conversion. Então, em tese, o nosso primeiro callback está feito. Vamos testar. Então, vou religar o meu projeto. Está rodando. Eu vou atualizar ele aqui na tela. Aliás, esse aqui. Eu vou escolher uma campanha aqui que, no caso, eu sei que está rodando, que são essas últimas. E aqui a gente já tem o valor de quanto foi gasto, quantos cliques a campanha teve, quantas conversões ela teve nesse período. Posso trocar para uma outra que eu também sei que está rodando. E assim a gente tem os valores apresentados na tela. Então, a essência do projeto é essa. E a estratégia que eu vou apresentar no próximo vídeo é só a gente criar os gráficos, depois replicar essa mesma casca do campaign para o conjunto de anúncios e a gente tem o nosso dashboard funcionando. Então agora é hora de finalizar o projeto. O que falta aqui? A partir da seleção da campanha, eu preciso vir aqui atualizar os gráficos e feito isso, eu preciso replicar todo esse conjunto, essa página feita para a campanha para os nossos conjuntos de anúncios aqui, que em tese a lógica vai ser a mesma, eu só vou trocar ali qual que é a requisição que eu faço para a API. Então vamos voltar para o código aqui, eu vou criar agora um novo callback. O que é esse meu callback? Eu vou já copiar aqui para vocês. Eu quero como output que ele atualize os nossos dois gráficos. Então eu tenho primeiro output aqui, eu vou passar o ID do meu gráfico, então no caso eu quero GraphLine Campaign, que seria esse elemento aqui, ou seja, o da esquerda. Tá? Esse é o GraphLine Campaign, eu vou montar uma linha aqui, nem eu tenho aqui, aliás, vou colocar o valor para vocês verem aqui. Eu tenho uma linha contendo este elemento aqui, se ela é conversão, posso ver cliques por tempo, como é que está o custo por milhão, o custo por clique dessa minha campanha. E o último vai ser esse gráfico de barras aqui. Então, por isso que eu vim aqui embaixo e coloquei primeiro o GraphLine Campaign e depois o GraphBar Campaign. E o que eu vou querer atualizar dele? A figure que vai dentro. Então eu preciso nessa minha função utilizar o Plotly Express para criar uma figura e encaixar dentro do meu conjunto de dados. Então eu venho aqui no fim e eu vou criar uma nova lista, tá, que vai conter agora os meus inputs. E quais são os meus inputs? Eu vou querer alterar esses gráficos em função da campanha e em função do indicador aqui embaixo selecionado. Então a gente vai ter dois inputs para essa função. São dois elementos que permitem que eu altere os meus gráficos. Vou voltar aqui. Então eu vou colocar primeiro o input do drop-down campaign, da mesma forma como eu coloquei anteriormente. E agora eu vou passar o ID, que seria o campaign kind, que seria esse checklist, aliás, esse radio item que a gente fez aqui, chamado campaign kind, que vai conter essas informações selecionadas aqui, do indicador que eu quero ver. Então essas aqui vão ser as duas funções, os dois parâmetros que vão alterar o meu gráfico, a princípio funcionou, e aqui eu vou colocar a função. E aqui eu vou chamar ela de def render graphs. Eu vou chamar de render graphs campaign. O que eu preciso passar como parâmetro? Primeiro, a campanha. Segundo, o campaign seria aqui o kind que eu selecionei. E a princípio seriam esses dois parâmetros. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar o meu campaign kind aqui e eu vou converter eles para lower. Por quê? Porque quando eu seleciono eles aqui, ou seja, da forma como está aqui, eu coloquei de uma forma para que fique visivelmente melhor. Aqui a gente tem o uso de caixas altas e caixas baixas, aqui tudo maiúsculo, aqui maiúsculo com minúsculo. Mas dentro do código eu quero que tudo seja minúsculo porque
ao fazer a seleção e trabalhar com os dados, eles vão estar dessa forma minúscula. Então é para isso que eu faço a primeira pré-seleção. E aí depois eu vou vir aqui em cima e eu vou replicar da mesma forma como eu fiz anteriormente. Tá? Eu vou pegar aqui o Campaign Status e eu vou procurar agora o que eu chamo de Campaign ID, ou seja, qual que é o ID da campanha. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente criou dentro da API do Facebook uma função que ela pega informações ao longo do tempo de uma campanha, que é a chamada Get Data Over Time. E o Get Data Over Time, se vocês voltarem em umas aulas, ela precisa do ID da campanha. Então eu vou fazer a seleção do ID procurando aqui qual que é a campanha que tem o nome da campanha que eu determinei, e aí sim eu vou puxar o ID dela. E isso aqui eu vou chamar de Campaign ID. Então eu vou testar com alguma campanha arbitrária que eu já tinha rodado antes. Lembrem, eu fiz uma definiçãozinha aqui em cima só para a gente poder depurar e ver se as coisas estão sendo feitas certas, se o nosso Pandas, o código dele foi feito corretamente. Então eu peguei essa campanha de remarketing aqui e perguntei qual que é o ID dela. E aí o ID nesse caso é este aqui, é esse númerozinho que eu vou utilizar. E eu vou vir na função que eu acabei de criar aqui e eu vou puxar Data Over Time, usando o Facebook API Get Data Over Time. Tá? Ele fez a requisição, passou esse ID da campanha e olha como é que estão os meus dados. Eles estão bem confusos aqui, eu vou até dar um Ctrl- para vocês verem um pouco mais. A gente tem aqui um dicionário que dentro tem uma chave chamada Data e dentro ele tem uma lista contendo informações ao longo do dia. Então, se vocês perceberem, eu vou até pegar esse Data Over Time aqui embaixo, vou passar o parâmetro Data, vou limpar, na verdade, a tela, vou só pegar a chave Data. Reparem, a gente tem uma lista, que é indicado por esse colchete aqui, e depois a gente tem um dicionário. Ele vai conter um elemento, 2 elementos. Eu poderia fazer isso aqui e aplicar um pd.dataframe para transformar isso aqui num dataframe. Então a gente vai ter informações dele ao longo dos dias. Cada linha, ou seja, cada elemento dessa lista que era um dicionário, quando convertido para um dataframe, agora ele se comporta como um conjunto de informações por dia. E é isso aqui que a gente vai utilizar para trabalhar com os nossos dados. Então eu vou chamar isso aqui de df_data, só para a gente guardar essa informação num formato de dataframe. Vai ficar mais fácil utilizar isso aqui para montar os nossos gráficos com o Plotly depois. Então eu vou deixar isso aqui salvo e aí eu vou pegar aqui e vou colocar a informação data.clicks, tá? E só para garantir, se vocês derem uma olhadinha, a gente pode dar um ponto .info para ver como é que estão os dados. Aliás, eu preciso rodar essa linha e eu vou usar um ponto .info. E reparem que os nossos cliques eles estão do tipo object. O que significa isso? Que se eu ver com atenção os cliques aqui, se eu pegar essa coluna cliques, reparem que eles estão aqui do tipo object. Se eu pego um desses valores, por exemplo, iloc 0, ele é uma string. Então eu só vou alterar isso aqui para um s-type igual a float64. Por quê? Porque assim eu consigo plotar esses gráficos, esses valores, da melhor forma possível. Então, primeiro eu vou fazer essa transição de dados, depois eu vou mostrar como vocês fazem para as outras. E a gente vem aqui embaixo e eu vou criar uma figline, ou seja, vai ser uma figura inicialmente feita para a gente plotar os gráficos aqui. No caso, o nosso projeto é esse, e aqui a gente vai ter um gráfico de linha. Como que a gente faz isso no Plotly? Eu vou utilizar o px.line, que é uma funçãozinha bem simples para gráficos em linha, passo um data frame que ele vai se orientar, e eu passo aqui qual que é a variável x, no caso eu vou usar o dateStart, tá? Que é essa coluninha aqui do canto, dateStart, e depois eu vou vir aqui e o meu y ele vai ser qual que é a string que eu selecionei, ou seja, o campaignKind. E para vocês verem se isso aqui já está funcionando, eu vou fazer uma coisinha, eu vou dar um return e dessa vez eu vou retornar 2 vezes essa figura, ou seja, eu vou encaixar a figura aqui e aqui, só para a gente testar o desempenho. Tá? Não é o nosso objetivo final, mas isso aqui em tese já deveria funcionar. Aqui eu acabei salvando o projeto, vou ter que atualizar. Vamos voltar aqui, atualizar a tela. E eu vou vir aqui embaixo para selecionar essa campanha que eu comentei com vocês. Então aqui a gente já tem um gráfico mostrando a evolução das conversões ao longo das datas. Eu posso fazer as trocas aqui, vamos ver cliques, vamos ver custo por milhão, vamos ver CPC. Aqui a gente tem um probleminha, ó, que no cliques ele está funcionando corretamente, na conversão também, só que se a gente olhar para o CPC, tem uma coisa curiosa, tanto o CPC, o CPM e o Spend, eles estão aqui meio sem sentido, ó. Eles têm um número aqui, só que esses números eles tá crescendo, tá em linha reta, eles não estão ordenados.
Isso acontece justamente por conta disso aqui, que eles estão todos no formato string. Então eu vou ter que fazer a conversão uma a uma para cada um desses casos. Então eu vou pausar um pouquinho o vídeo, tá? Vou colocar essas atualizações e vocês copiem aí. É só um processamento de dados. Então tá aí, eu repliquei todos os valores, tá? Fiz uma atualização para transformar todos em número, porque a leitura não foi bem feita na nossa operação aqui. Isso é detalhe, é importante que vocês saibam fazer esses tratamentos quando julgarem necessários. Eu vou atualizar a tela. Vamos escolher aqui uma campanha que eu sei que existe. E agora vamos escolher, por exemplo, quanto dinheiro eu gastei ao longo do tempo, como é que está o meu custo por clique, como é que está o meu custo por milhão, qual a quantidade de cliques que eu tenho ao longo do tempo. Então vocês podem ver aqui, interessante, aqui na minha campanha, o meu custo por clique ao longo do tempo ele está reduzindo, estou cada vez gastando menos, tá? Minha campanha em tese está se otimizando, cada vez mais eu estou tendo menos cliques, estou tendo mais cliques na campanha, e o valor gasto com o tempo, ele está crescendo, até porque a gente tem aqui o valor está ficando estável, porque o orçamento dela é para R$150 por dia, então ela está ficando estável aqui. Só que a minha campanha, à medida que o tempo está passando, ela levemente está ficando mais eficiente. Então são insights que eu já consigo tirar com esse dashboardzinho aqui super simples. E aí para finalizar eu vou criar aqui um gráfico de barras, onde eu vou tentar mostrar como é que estão os desempenhos por conjuntos de anúncios que pertencem a essa campanha. Então eu volto aqui e eu vou de novo procurar agora a variável AdSetsInsights, que é uma variável que ela puxa insights de conjuntos de anúncios, e eu vou criar um data frame aqui, que é o data frame na qual o conjunto de anúncios pertença à campanha que eu escolhi. Tá? Então eu vim aqui e coloquei AdSetSites igual a AdSetInsights quando o nome da campanha for igual à campanha selecionada. E aí, por fim, eu vou vir aqui e eu vou criar, da mesma forma como eu fiz anteriormente usando o Plotly Express, um gráfico de barras, só que dessa vez usando px.bar, passo o AdSetInsights, passo o tipo da campanha, passo que o meu X aqui eu quero como AdSetID, poderia passar o AdSetName, mas depois eu mostro o problema que está causando isso. A gente pode corrigir de uma outra forma no futuro. Vou atualizar o meu projeto e agora eu tenho a minha campanha montada, apresentando os dados dessa forma. Só para que a gente tenha um layout um pouquinho melhor, aliás, eu posso vir aqui e dar uma corrigidinha super de leve no figure.line, vou tirar as margens para que ele use 100% desse espaço disponível aqui, e eu vou fazer a mesma coisa com o meu Fig AdSets. Então, ao salvar e atualizar, a gente tem a cara final do projeto. Então, pessoal, a essência do que a gente desenvolveu aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Vocês poderiam fazer muitos outros gráficos com muito mais análises, porque o mais importante é conseguirem carregar dentro do Python todos os dados que vocês querem analisar e terem consciência do que vocês querem ver e de que forma. Porque a partir daí, é só usar esse conjunto de ferramentas que eu já apresentei para vocês, o Dash, os gráficos, as páginas, os componentes, os botões, criar os callbacks da forma ideal e que tudo vai acontecer naturalmente. Espero que esse projeto tenha ficado claro para vocês. Ele não é um projeto simples, mas ele é um projeto muito poderoso e que eu acho que vai abrir portas para que vocês consigam trabalhar com outras formas de consumo de dados usando APIs. Forte abraço e até a próxima!